Bom dia, graça e paz. Chegou o momento de engrandecer o nome do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo Fabiano, e este canal serve única e exclusivamente para exaltarmos a grandeza, a palavra, a santidade e o poderio de Deus. Amém? Seja bem-vindo. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado, ou que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e em Cristo. Assim como nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, para você que está neste exato momento ouvindo esta mensagem. É desejo do nosso coração no dia de hoje, nessa linda e rica oportunidade, falarmos das grandezas do Senhor, falarmos da palavra do Deus vivo, da palavra do Senhor, e desta maneira, então, continuarmos crescendo em graça, continuarmos desenvolvendo na presença do Senhor. Pois bem, a palavra de Deus vem nos dizendo na sua carta escrita aos irmãos de Efésios, de Éfeso, a respeito das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção, que é o cabeça da igreja. A palavra, portanto, está nos trazendo revelações profundas, e neste momento eu quero citar junto com vocês aqui algumas coisas que eu reputo ser interessantíssimas. Nós encontramos então algumas pessoas sendo citadas pelo apóstolo São Paulo. E a primeira pessoa que eu quero citar é a figura do Pai. Do Pai. Por quê? Porque neste contexto em que nós lemos do versículo 3 até o versículo 14, nós encontramos alguém governando esses versículos. Então, governando esses versículos, encontra-se a ideia de que Deus, amados, Ele realizou a salvação por sua própria vontade. Propósito e desígnio. Sim, eu vim falar convosco nessa oportunidade de um Deus que não depende da ajudinha do homem. Eu vim falar convosco neste momento de um Deus que é completamente onipotente.
Eu vim falar conosco, ou convosco, com Deus que não precisa de manetas, que não precisa que o homem faça planos, estratégias, meios, não. Eu quero falar convosco de um Deus que tem nas suas mãos o governo total, repito, total, onisciente, está em todos os lugares, onipresente também, conhecedor de tudo, Ele é fiel. Então entenda, a sua vida está debaixo de um completo desígnio de Deus, debaixo de uma proposta de Deus que não pode falhar. A proposta divina não pode falhar. Então, a salvação que nos foi dada, ela não resulta da vontade ou de mérito de uma pessoa, não, de forma alguma. A salvação não é obtida por meio de sacrifícios religiosos ou até de boas intenções, né? E só falar em boas intenções você já imagina ao que, por exemplo, eu posso estar me referindo. As boas intenções, geralmente, elas desaguam em atos, né, de bondade. Elas desaguam em até doutrinas espíritas, por exemplo, crendo que através dessas boas intenções virá a salvação. Mas não, quero te dizer que o crédito total da salvação não depende nem a você próprio. Porque você próprio não pode buscar salvação, amado. Você próprio não tem forças para isso. O crédito da salvação pertence apenas a Deus. E somente a Ele pode ser concedido louvor e somente Ele pode ser glorificado. Bom, outra pessoa interessantíssima que eu vejo e encontro nesta passagem, tão rica de revelação, é a pessoa do Filho. Então veja, a salvação ela é a obra de Deus, mas que é mediada por Cristo. Veja, se a salvação pudesse ter sido atingida, conquistada por méritos humanos, propostas humanas, Cristo não haveria tido necessidade de vir e fazer o que fez. Você está entendendo isso? Você consegue compreender isso? Então, houve uma mediação. Houve, e graças a Deus por isso, nós temos que apenas agradecer a Deus por aquilo que já foi realizado. Talvez você me diga, meu irmão, como é que eu faço para agradecer a Deus? Use a sua boca, use a sua vida, faça com que a sua boca declare agradecimento a Deus e faça com que a sua vida ela seja um reflexo da sua crença e do seu reconhecimento naquilo que Deus fez. Então a salvação tanto se realizou e se realiza em Cristo, como também por meio dele. Você pode repetir isso para si próprio? A salvação tanto se realiza em Cristo, como por meio dele. Exato. A salvação se encontra no amado. Lembra que nós fizemos essa leitura? E quem é esse amado com A maiúsculo? Ele é Cristo, esse amado é Cristo. Então, tudo foi proposto nele. Tudo foi pensado através dele. Oh, eu sinto um arrepio só em falar nisso. A proposta foi feita para nós através dele. Então nós não temos que trazer exaltações próprias, soberbas para a nossa vida, pensamentos de que, eu sou, eu posso. Não, 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 não. Nesse exato momento, Deus está olhando para você com um carinho imenso, porque Ele te ama, mas não esqueça de uma coisa que eu vou te dizer. A primeira coisa que quando Deus Pai olha para um ser que tem o reconhecimento do céu, a primeira coisa que o Pai olha e vê é a pessoa do Filho. Então, por causa da pessoa do Filho, Ele abençoa a sua vida. Então veja, tudo foi proposto, toda a obra foi proposta através dele. Então veja, a Bíblia vai nos mostrar que, amado, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne, do corpo da carne. Então veja, a nossa circuncisão é uma circuncisão de Cristo. Então não é uma circuncisão feita por eu quero, eu posso, eu vou, eu levanto a mão, eu aceito. Eu me dá um arrepio quando eu aceito. A salvação é uma obra exclusiva do Pai e se realiza por intermédio de Cristo. Bom, nós encontramos também a pessoa do Espírito Santo sendo citada aqui neste capítulo de Efésios.
nós encontramos uma coisa interessantíssima. Nós encontramos aqui que, no versículo 13, vai nos dizer que a salvação, então, depois do primeiro passo, o segundo passo, tem que haver o grande finale. A salvação, ela é selada pelo Espírito Santo, irmãos. E que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo da promessa. Veja, ele é o Espírito Santo da promessa, que nos foi dado como penhor da nossa herança. Ou seja, o penhor significa a garantia. Então, por isso, Paulo continua dizendo, a garantia, sabe? Então, o penhor é a garantia de nossa completa e futura redenção como propriedade de Deus mesmo. Você consegue compreender isso? Você consegue sentir o tamanho do carinho, o tamanho do amor de Deus? O tamanho da graça divina para nos encontrar? O quanto que Deus abriu mão do próprio Filho para que viesse à terra para nos salvar? Ora, amados, isso é um motivo de nos fazer engrandecer tanto a Deus. Às vezes a gente passa tão despercebido por certas passagens maravilhosas que são verdadeiras chaves. Se tem alguma coisa que é chave de verdade, é isso aqui. É entender que o Pai propôs tudo antes de todas as coisas, Ele não tem nada perdido, não, nada. E que Ele fez tudo por intermédio de um que é o cabeça de tudo, por intermédio de Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, amados. Nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, amado, tudo foi feito por intermédio dele. Então, a garantia da nossa completa e futura redenção, como propriedade de Deus mesmo. Quem sela é o Espírito Santo. Então vamos lá, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo recebem todo o crédito da salvação. Pode repetir? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo recebe todo o crédito da nossa salvação. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da criação, da fundação do mundo. Para qual objetivo? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então entenda a afirmação do apóstolo. Paulo está iniciando essa passagem, amados, a Bíblia é fantástica. Chega d'água na boca. Paulo inicia essa passagem afirmando que Deus recebe todo louvor na salvação. E o verbo traduzido aqui para a palavra escolheu vem do grego eklegomai. Foi empregado na forma reflexiva, que significa, portanto, selecionar para si mesmo. Olha que coisa tremenda. Nos escolheu, ou seja, nos selecionou para si mesmo. Então isso significa que a ação desse verbo retorna à pessoa que a pratica. Então olha só, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu tendo em vista o seu próprio interesse. Que coisa linda! Como é que nós temos então que afirmar e manter esse interesse de Deus? Com boas obras, com boas práticas, com sabedoria, com inteligência, com afirmação das crenças do que diz a Escritura. Eu quero nesta manhã declarar que você vai ter um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma madrugada abençoada. Você não caiu nesse canal de paraquedas, se inscreva, terá mais alimento para você. Sabe, passeie por esse canal, se alimente com outras mensagens, Deus vai falar muito com você. Lives gravadas, tem muita coisa boa de Deus aqui. Amém? Eu gostaria de trazer essa mensagem reflexiva, esse alimento para a tua vida, porque eu acredito que é o alimento que nos sustenta. Que Deus te abençoe, que a glória do Senhor venha recair sobre a sua vida e te dê a paz. Aqui quem vos fala é seu amigo Fabiano, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Graça e paz.